Olá, pessoal. Hoje estamos aqui com o doutor Gustavo Engelmann, patologista, tá certo? Muito boa tarde, boa noite aí para você, aqui boa tarde. Como é que tá? Tudo bem? Obrigada por vir. Tudo jóia, Fanny? Bom te ver novamente. Boa noite aqui para mim, 8 horas da noite aqui no Brasil. Como já fui apresentado, meu nome é Gustavo Engelmann, eu sou patologista, formei pela USP de Ribeirão Preto e no AC Camargo, com R4, e estou trabalhando atualmente na cidade de Pouso Alegre, no Hospital das Clínicas aqui de Pouso Alegre e no CEPAPA. Inclusive tem até um Instagram que se todo mundo quiser seguir aí, é o @patologiacepapa, que é Centro de Patologia de Pouso Alegre. Lá eu posto várias coisas divertidas de patologia e às vezes algumas atualizações sobre medicina em geral. Muito legal. Muito legal essa introdução, muito agradecido por me poupar o trabalho, né, porque é um currículo e tanto, né. Então, tem na formação aí experiência e tanto, e intercâmbio nos Estados Unidos e tudo mais, né, então ia ser uma coisa Tem meio também. extensa. Agora, uma das coisas interessantes é que há longo tempo eu não venho conversar com colegas, né, a gente não formou na mesma faculdade, mas colegas, assim, formamos em tempos próximos, você formou logo em seguida, poucos anos após, e Por anos. para voltar à série da Saúde em Foco, quando eu trouxe a princípio uma colega que é nutricionista, a gente falou de alguns assuntos relacionados à testosterona e NoFap, que é bem polêmico aqui no nosso canal. Porém, hoje a gente aproveitou a deixa, né, de corona que está aí na boca do povo, nas ruas, né, só o pessoal que não está saindo, né, mas está em todo lugar. E eu pedi que o Gustavo viesse, e, né, ainda bem que ele apareceu aqui para dar uma esclarecida, uma clareza e na questão do português, porque eu já fiz o vídeo em inglês com um colega e queria trazer aqui, pessoal, uma conversa mais, né, acalmante, de um especialista que já está trabalhando na área e que está por dentro aí das novidades. Então, eh, qual que é a sua visão do corona? Quando você ficou sabendo? Como é que está aí a sua visão no Brasil, pelo menos a área onde você está, na cidade onde você está? Bem, Corona, fiquei conhecendo ele no comecinho de janeiro, né, com as reportagens da TV falando de uma possível epidemia começando lá em Wuhan, na China. E desde então eu tive a certeza que, pelo modo que ela estava evoluindo, que ela ia chegar no Brasil hora ou outra. Ainda mais que esse mundo globalizado que a gente vive, que é só pegar um avião que em 10 horas eu estou em Paris, já em algum outro lugar. E é um vírus, pelo, vamos dizer, muito maligno pela mídia, mas ele é maligno porque ninguém conhecia ele. A classe dele, coronavírus, é um vírus que existe há muitos anos e, inclusive, infecta muito animal. E tem até gente vendendo aqui no Brasil que eu vi vendendo vacina, aquela V8 de dar em cachorro, falando que é vacina contra o coronavírus. É contra o coronavírus, mas para cachorro e não é contra o coronavírus, que é o SARS-CoV-2, que é o nome técnico desses vírus que está causando essas infecções aí. E a mídia está caindo em cima desse vírus aí porque se tornou uma pandemia, se tornou um assunto, se tornou um fator agravante para a economia mundial e está fechando aí países, cidades e fronteiras. Mas, infelizmente, ocorrem mortes por conta dele, mas essas mortes provavelmente, dependendo da pessoa, elas iam acontecer com um simples influenza, por exemplo, que é o vírus da gripe comum que roda todos os países do mundo também. Principalmente nessa época, né, Gustavo, isso é uma coisa interessante, porque eu vi muita gente vindo fazer premonições na internet falando: "Nossa, vai piorar muito". Eu falei: "Nossa, mas que premonição mais fácil de fazer", porque a gente tá entrando na estação de gripe, principalmente no Brasil, assim como foi o que aconteceu aqui no Canadá, na questão do corona e da própria influenza comum mesmo de todo ano. A gente tomou as vacinas em dezembro, janeiro, porque a gente já sabia que estava vindo a gripe. Então, muita gente que estava falando: "Ai, tô com corona", devia estar tendo uma gripe comum
E tá alarmado pela mídia, como você disse, e aí a gente até quis fazer essa conversa, né, para explicar para o pessoal que estiver assistindo, que a gente queria fazer com essa intenção de fazer uma coisa mais educativa e para acalmar e não alarmar, ou pelo menos ser mais honesto e racional sobre os dados. Então, Isso. uma das coisas que eu gostaria de falar e que eu esqueci no início, é que eu não sei se a mídia está divulgando tanto para o pessoal saber, para quem está preocupado, e principalmente com o mandado de isolamento, tem muita gente que às vezes está doente e com certeza, e honestamente, e com muita razão, se preocupa, nossa, e se eu ficar grave e ficar em casa? Então, tem sinais de alerta, a gente vai falar disso aqui, e hoje, Uhum. né? Hoje não, já tem dias que o Conselho Federal de Medicina é, soltou uma resolução para os médicos que eles podem fazer o atendimento online, né? Então a telemedicina está liberada no Brasil, né? Eu até brinquei no dia que eles fizeram, que eles me mandaram aquele e-mail, eu postei no meu Instagram, falei, então eu estou trabalhando, né? Porque Não mesmo eu dá para você estando aqui no trabalhar, Canadá, só eu posso ativar a atender o CRM. pessoal. Então, fala para o pessoal como te contactar, para quem tem dúvida, né? Para quem às vezes acha que pode ter tido contato, às vezes está lá com aquela pulga atrás da orelha. Eu brinquei outro dia com uma amiga minha que eu tenho muito medo desse alarme, desse alarde que a mídia fez e desse pânico que muita gente está passando, principalmente para a população jovem que ia passar um, um corona óligo ou assintomático, e passar de boa um corona, está sofrendo mais com o pânico, com o medo desse clima, né, de corona, das coisas que houve, do Do que, que da né, tudo. doença, né? Me fala Eu como, acho que como que o assim, pessoal pode te contactar, se precisar de uma é, consulta, telemedicina aí, ó, com o Dr. Gustavo. bem, para contactar, idealmente seria uma consulta tipo essa aqui por Skype. Acho que o melhor jeito para iniciar o contato comigo acho que passar o telefone aqui não é a melhor ideia, mas pelas redes sociais mesmo, para a gente ter o primeiro contato e agendar a consulta. Então, se alguém quiser me Novamente, contatar, vai para o Instagram, que no Instagram acha todos os seus, né, os seus posts, e aí tenta iniciar uma conversa por lá para trocar o Skype e fazer uma consulta online. isso, acho que a gente pode até colocar na descrição do vídeo depois o nome do Instagram meu, pessoal, e do CEPAPA. Do CEPAPA é mais focado na patologia, né? E o meu Então pode fiquem ser ligados, vai focado estar mais aqui em na medicina em descrição. geral. Isso, a gente coloca, que é o @Gustavo Engelmann, com 2 N's no final, que acho melhor vocês lerem escrito na descrição. Eu vou E a colocar, pode partir daí a deixar. gente passa um contato, marca uma hora para a gente conversar, quem tiver interesse em estar fazendo uma consulta aí. E sobre consultas de telemedicina eu acho totalmente válido, porque com certeza a Fanny lá na faculdade que ela formou em Vassouras, Não, em Petrópolis. Petrópolis, né? Desculpa, falei errado, é Petrópolis. Em Petrópolis, com certeza ela aprendeu que a anamnese, que é a primeira parte da consulta que a gente conversa, é 80% ou mais do diagnóstico. E muitas vezes eu já sei o que o diagnóstico e já faço um exame clínico sabendo o que eu vou encontrar na pessoa só de conversar com a pessoa, conversar bem conversado. Exatamente. Então a gente consegue orientar muito bem pacientes através de um bate-papo mesmo e justamente explicar o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, que remédio tomar, que remédio não tomar. Grave e acho que a gente médico acaba fazendo muitas consultas aí para amigo, assim, que eu tô com minha mãe, por exemplo, um dia eu tava lá em São Ribeirão Preto, ela me ligou, eu tô passando mal. O que eu faço? O que você tem? Tô com dor no estômago que não melhorou com o omeprazol nem com o dipirona. Eu falei, pô, vai no hospital, que eu acho que você precisa fazer um eletrocardiograma. Aí ela foi, não era nada, graças a Deus, mas foi, queira ou não, foi uma consulta de telemedicina, assim, vai lá que você indica o que é para fazer. Com certeza. Eu, eu, E eu acho que é uma coisa até meio difícil de proibir os médicos de fazerem, porque é uma coisa que pode salvar vidas, às vezes, né? pode salvar Eu, vidas. O eu SAMU faz trabalhei no isso. SAMU, Uhum. na intervenção em base descentralizada, mas trabalhei na O regulação SAMU na base, faz. na central, em Varginha, e vou te falar que, né, a gente compara ali a ligação, que é num método que a pessoa sabe que está conversando com o médico, mas que seja, já pensou que você às vezes não consegue falar com o SAMU e que você tem um médico que você tem contato? Espera aí, olha só, tô com uma crise de hipoglicemia aqui, ó, coloca um açuquinha aí, né, na gengiva, na boca, de uma forma segura, salva uma vida, né? Então, assim, Uhum.
geralmente a gente está salvando vidas em milhões de formas, né, principalmente OVACI, que é obstrução de via aérea superior, principalmente em criança, Uhum. que engasga facilmente Criança. Até uma pessoa bombeiro faz pequena. teleconsulta assim, Tem, bota aí, tapota e salva a vida. exatamente. Então, é uma coisa que você fala que salva vidas. Eu não acho que, óbvio, tem o limite, né, tem o bom senso, tem que sempre existir, mas é aquela coisa, tem que facilitar para a população conseguir o melhor, o bem, né. E na nossa conversa sobre Uhum. corona, gente, o que a gente quer, trazer para o pessoal é uma visão não para, relaxar e vai para a praia e vai para aglomeração e vai para a missa, não, porque realmente a ideia é que o vírus não é igual à época da dengue, que eu brinquei com umas amigas minhas, que eu falei: "O pessoal na dengue, metade do paciente que está lá na espera, tá com dengue, a outra metade tá com dengo, né, tá curioso, tá com uma virosinha, tá com um negócio, às vezes tá lá batendo o pé, que quer o exame, tá só curioso para ver se tá muita gente com dengue, principalmente em cidade pequena. Não faz mal, por quê? Porque a dengue precisa, né, do vetor do mosquito picar a pessoa doente para picar o não doente para passar. Agora, no caso do corona, basta um, né, como diz, basta um com corona, o resto curioso ali no hospital para todo mundo ficar contaminado. Então, e o que a gente tem que falar, que é o que tem sido batido na tecla tanto, e que eu não sei se o pessoal realmente entende, é que a gente fale, que a gente explique o que que é aquele flatten the curve, né, o que que é fazer a curva baixar, o que que é fazer a curva passar pelo sistema. Seria, é que todo o planeta, né, todas as pessoas nesse planeta, 7 bilhões de pessoas poderiam ter o corona sem problema, a maioria das pessoas iriam ser assintomáticas ou oligossintomáticas, porém, qual que é a dificuldade de que todo mundo tem em 2 semanas? A gente não vai conseguir suprir, né, a necessidade de atendimento, hospital e profissional para conseguir atender, passar essas 6 bilhões de pessoas em 2 semanas. Então, o flatten the curve, para, né, para abaixar a curva, é o quê? Tentar fazer com que a infecção aconteça e que até todo mundo tenha infecção, mas ao longo de mais tempo, e assim a gente consiga captar essas pessoas que têm a necessidade, né, porque terão os casos graves, né, que aí também é uma pequena parcela, é uma população de risco bem diferenciada do que a gente colocou a princípio, né, que a gente sempre acha: "Ah, é imunocomprometido, é idoso, é criança e todas as pessoas com quimioterapia ou que ou que tem HIV", e a gente já viu que não é bem assim, né. Hoje mesmo eu vi um estudo, não sei se você está por dentro desse último estudo, falando da imunidade inata e mostrando por que que as crianças, na verdade, elas não estão no grupo de risco e muito pelo contrário, elas estão mais protegidas do que a população comum, né, porque na verdade o vírus ataca exatamente essa imunidade que nas outras pessoas essa imunidade não está tão forte, mas está bem, como diz, eh, exacerbada na criança, aquela imunidade inicial. Então, me fala um pouquinho o que que a gente poderia conversar na questão, né, que eu penso para o pessoal, é um pouco sobre a questão dos testes, né, e a gente fazer essas colocações que a gente estava conversando antes no making of aqui, conversando, batendo papo, o que que a gente ia falar, que é sobre o diagnóstico, como que está subestimado, né, o número, o denominador comum e inflacionando esse número, né, o índice de mortalidade da doença, que é o que assusta a população. Então, tentar acalmar um pouco a população e falar: "Olha gente, a maioria vai ter uma gripe comum, se quiçá já até teve, né, como diz o corona, e já está imune", né. Exatamente, exatamente. Assim, o corona, esse vírus novo aí, o SARS-CoV-2, ele é impressionantemente, a infecção que ele causa é impressionantemente heterogênea. É, tem estudo aqui feito nos Estados Unidos agora, o estudo rápido, que pegaram, assim, dividiram um asilo, dividiram os velhinhos que estavam com sintoma para um canto, os velhinhos que não tinham sintoma para outro canto e foram testar todo mundo. Desde que tinham sintoma, eu não vou lembrar a porcentagem direito, mas era uma coisa assim, 30%, perto de 30% estavam com o vírus, os outros 70% dos sintomáticos não tinham o vírus. E dos assintomáticos, era assim, 40% tinha o vírus e não tinha sintoma algum. E aí vocês vão falar, mas ele vai desenvolver então sintoma, vai ficar resfriado? Não necessariamente, esse que é o mais interessante desse vírus. Muitas vezes a pessoa tem o vírus, ela não tem nem sequer um nariz escorrendo, não tem nem sequer uma dor de garganta.
Ou se tem, nem percebe que teve. Que a gente vira e mexe, dá uma tossida aí por um pó que subiu na rua, um Exatamente. gato que passou. Então, às vezes, você teve isso aí e nem percebe que teve. E a grande maioria da população teve isso aí e nem percebeu que teve. E digo ainda mais, às vezes esse vírus, até no Brasil, por exemplo, foi chegar agora no final de fevereiro, né? Comecinho de março. Às vezes ele estava circulando já antes de chegar. E um caso grave que alertou porque juntou a epidemiologia, a sintomatologia, a idade de risco, aí que alguém pensou nisso, vamos testar para corona. Mas às vezes você já estava rodando aí no Brasil faz tempo, desde antes do carnaval, talvez. E, Acredito que sim. além Difícil dessa. achar o caso, achar os O casos caso iniciais, zero, né? paciente zero. É Paciente impossível achar o zero. paciente zero. É classificado como paciente zero um cara que chegou da Itália que foi lá no Einstein, mas não foi ele que passou para todo mundo. Foi chegando mais gente importada e às vezes até antes. E, assim, pensando assim por alto, mais ou menos. Então, a gente sabe que mais ou menos 50% dos infectados não vão ter. E dos infectados, da população infectada, a Tem como você maioria vai repetir um ter. pouquinho, volta um pouquinho nessa porcentagem, porque travou aqui para mim, imagino que Deu vai uma travada. vai travar no vídeo também. Assim, a gente sabe hoje em dia que 50%, ou seja, metade da população infectada não vai ter sintoma algum. Vai ter, se tiver algum sintoma, não vai perceber que teve sintoma. E a outra metade, os outros 50%, que serão os sintomáticos, 95% deles, dos sintomáticos, confirmados com a doença, terão uma gripe, pode ser leve ou um pouco mais forte, mas esse 95% dos infectados, ou seja, aquela metade da população sintomática, elas não precisam de hospital, elas precisam tomar um paracetamol, uma dipirona e ficar em casa. Aí no Canadá vai ser o acetaminofeno, vai ser tudo bem isso. E os Exatamente. restantes, os 5% finais dos sintomáticos infectados, esses sim vão evoluir com uma forma grave. E desses 5%, não necessariamente todos os 5% vão morrer. Menos de 1% desses 5%, desse 1% de 5%, pode evoluir a óbito. E geralmente quem vai a óbito é quem tem as comorbidades, que a gente fala que é o grande mal de qualquer doença. As comorbidades, ou seja, as doenças que estão junto, são péssimas para qualquer doença. Se uma pessoa que tem doença de Chagas, por exemplo, uma pessoa que tem uma insuficiência cardíaca, já infartou 2 vezes, toma vários remédios, já tem um pulmão mais difícil de respirar por congestão, pega um adenovírus, um resfriado comum, o vírus do resfriado comum, ela pode evoluir mal, não só pelo resfriado, mas que tudo isso vira uma bola de neve. Aí você pega um resfriadinho comum, adenovírus, junto uma infecção, a pessoa provavelmente vai evoluir mal, vai fazer sepse, vai morrer. Você pega essa mesma pessoa aí que tem várias comorbidades, ela é picada pelo mosquito da dengue, nossa, ela vai ficar de cama, pode sangrar, pode sempre pensar em bacteriana concomitante com a doença. Então, são as comorbidades que geralmente são o que piora muito. Teve casos aí de gente mais jovem, sem comorbidade, morrendo? Teve com o vírus, mas agora um negócio que ninguém da mídia explicou direito. Se foi por causa do vírus, se ela teve o pulmão de choque nós patologistas falamos, que é aquele pulmão duro, um pulmão que teve um dano alveolar difuso, ou se ela estava com outra coisa, ou se era um apendicite que a pessoa estava resfriada junto e supurou, juntou a sepse do peritônio com o problema do pulmão, virou uma bola de neve e morreu. O pessoal hoje em dia ainda morre de outras coisas, não é só de corona, não. Então, tem muitas outras doenças Exatamente. concomitantes. E eu também acho que é E, interessante, porque o pessoal até nessa ideia, né, da mídia de fazer notícia, e a gente sabe o que que é que, né, o que que chama atenção, o que que vende, né, o pessoal acaba uhum, fazendo aquela confirmação, eh
tendenciosa que a gente fala, que é o quê? Eu vi as primeiras notícias quando em janeiro ainda só estava falando lá na China, e muita mídia aqui já, né, na América do Norte, o pessoal já falando assim: "Olha esse vídeo dessa pessoa, né, tendo um colapso na rua", a pessoa, tipo, tendo aquele desmaio. Aí eu falei: "Gente, quantas pessoas deve ter que desmaiam no dia, nesse mundo, né, num planeta onde tem 7 bilhões de pessoas?" Eu imagino que um monte. Agora, porque Um estamos monte. em época de corona, aí é corona, entendeu? Assim como aquela pessoa que morreu sozinha em casa, umas amigas me mandaram mensagem, fizemos uma vídeo: "Ah, porque você viu uma pessoa que foi achada em casa porque morreu", eu falei: "Quantas pessoas, né, morrem sozinha Morre, em com as pessoas casa e são infartam achadas", em casa, né. cara. Eu já tive amigo que faleceu nessa situação, né, e agora, por ser corona, é tudo corona, não sabe nem se a pessoa tinha um MAVE, né, tinha né, alguma outro Pois problema, foi é, um uma aneurisma, foi aterosclerose qualquer alguma outra coisa. coisa, né. A gente relaciona mais, a gente acaba falando tudo do cardiovascular, né, eu já ia falar assim, às Aham. vezes foi só um infarto, acaba vindo tudo no cardiovascular por ser né, uma morte fulminante, mas a gente acaba esperando, né, imaginando em várias outras causas e que agora a gente está focando em pensar que tudo é corona, e como você Tem disse, corona. até a autópsia chegar, a gente não pode ficar falando que todas essas mortes foram de corona, né, assim como também, eu vi, gente muito famosa que eu acompanho, lendo relatos, por exemplo, um relato de um cara que é namorado de uma moça que relativamente jovem, morava sozinha e pela questão do isolamento, ela optou em não fazer o teste, estava muito doente e ficou em casa, mas a menina não estava se alimentando e ela bebendo álcool o tempo todo, Ah, porque que ele beleza, que relata beleza. isso. Pancreatite, provavelmente. Então aí eu falei assim: "Cara, olha só", entendeu? A pessoa Aham. tá com uma infecção, qualquer que seja, não alimenta e bebe bebida alcoólica, vai me desculpar, eu Não vai ter. não acho que justifique a morte dela, mas assim, eu imagino que ela não fez nada pra melhorar também a situação, né, quando você tá doente, Mm-mm. não alimentar e beber bebida alcoólica. Então a gente tem não dá pra gente simplesmente assumir que foi corona primeiro, porque ela Não. podia estar tendo outras coisas, né, podia ser uma hepatite, igual você falou, uma pancreatite, uma outra coisa, e não foi Aham. procurar ajuda, então assim, óbvio, gente, a indicação é não vá ao hospital à toa, porque você pode estar com uma gripe comum e chegando lá pegar o corona. Porém, existem os Exatamente. sinais de alerta, assim como a dengue. Por isso que a gente fala para o pessoal na época de dengue, não lota o hospital, porque deixa só para o pessoal que está grave. Por quê? Porque tem a dengue hemorrágica, né, a gente pode falar um pouco dos subtipos também e falar comparativo com o corona, mas por quê? Porque tem a dengue hemorrágica, que é o tipo 4. Se for as outras, é leve, vai ser uma gripe comum, vai ser uma virose, vai dar uma dor de barriga, Uhum. mas tem os sinais de alerta, né. Pra dengue, não é o que a gente tá falando hoje, mas no caso do corona, os sinais de alerta é o quê? Falta de ar e a febre. Então, uma febre que não cessa, uma falta de ar, e até por isso que eu falo para o pessoal não ficar tomando remédio à toa, porque todos esses medicamentos que a gente fala pra dor e pra mal-estar, acaba suprimindo uma febre e que é que você quer até né, observar. Então, é a questão, não usar os anti-inflamatórios, porque isso no caso é ruim para qualquer É, virose, no né, corona, aham. né, por Corona favor, principalmente não use. No corona, nem corticoide, nem anti-inflamatório. E é esse que é o meu Aham. medo, porque a gente tem que falar como é que, na verdade, é uma coisa meio que comum o pessoal se automedicar em casa, né. Essa automedicação caseira mesmo, até não é nem que: "Ah, eu falei com o médico", não, falou com o médico, tudo bem, eu fico mais tranquila. Agora o dele é aquele assim: "Ah, não, meu vizinho tomou, fez bem, resolveu", né, e a gente vê isso na Ah, não. nossa prática, né, bastante. Vê. Assim, vou puxando um pouquinho, assim, só complementar os medicamentos, assim, tomar um remédio para a febre cessar por um bom tempo, ok, beleza, acho que é ok, mas se a febre, aquela febre alta, incessante, que está te fazendo passar mal e uma falta de ar, você procura o hospital mesmo, para qualquer Com momento, não certeza. só em época de É. corona. Gente, é aquela E febre que você tem que ficar retomando o medicamento. "Ah, não, eu tô usando regular, porque a febre tá regular, a febre não tô tomando de cessa, 3 em 3 não tá horas, não não tá cessa, né? Tá cedendo", né. estranho. É, com certeza. E E- aí são os sinais de alerta, tem que procurar o atendimento para ter uma avaliação ou até que seja para fazer o teste. Óbvio, e uma das coisas que a gente tem que falar aqui no teste, que os estudos estão muito adiante, né. Eu vi esse vídeo deve ter até uma semana atrás, que foi que eu estava vendo falando sobre a possibilidade de vacina e como na verdade é até justificável que se faça vacina, porque quem já teve a doença já está imune, né. Eles fizeram um estudo em macacos e nos macacos Macaco Rhesus. rhesus,
Uhum. né? E, e fizeram o abate de um deles e o reestudo e reinfecção, que mostrava que uma segunda infecção não tem sintoma ou que é muito leve e que na questão de anticorpos já teriam aparecimento das imunoglobulinas. Então, em breve a gente vai poder fazer teste para saber quem já teve a infecção e essas pessoas já estariam imunes e nem precisariam tomar a vacina quando ela vier, né? Que é uma coisa bem Uhum. interessante e que aí a gente vai poder também resguardar a vacina, né, como diz, manter essas vacinas tão preciosas para a população de risco que, né, vamos falar as populações de risco, que são os idosos acima de 65 anos, como o Gustavo falou, que tem alguma comorbidade cardíaca, pulmonar, né? E eu não gosto muito de ficar falando dessa questão dos medicamentos, porque tem muita gente que fica com medo, mas eu sei que isso foi artigo que saiu no Lancet, e muita gente estava falando, do grupo de risco ser as pessoas que usam os medicamentos, os do grupo IECA e Captopril os Aham. bloqueadores receptores de angiotensina, porém são Isso. medicamentos protetores quando a pessoa está infectada. Então, ninguém que toma esses medicamentos deve suspender o uso, né? Vamos deixar isso claro para poder o pessoal entender. E outra coisa, medicamento, fiquei sabendo que aí no Brasil estava faltando a hidroxicloroquina, cloroquina, porque, né, o presidente falou para o pessoal que era uma forma de tratamento, né? A gente vai falar da forma de tratamento, que até então é mesmo a hidroxicloroquina e a azitromicina, que parecem ser melhores, não na evolução da doença, né, não na melhora do paciente, mas em questão de contágio, reduz o contágio do paciente que está grave. E gente, o importante é que não use, porque esse medicamento é um medicamento muito, como diz, que tem que fazer todo um controle oftalmológico e dosagem, né, e tem que Ele é fazer muito tóxico, se não me é engano, ele é muito ototóxico, tóxico é oftalmotóxico né, também. é Uhum. tóxico e tem que fazer, como diz, estudo laboratorial, né, geralmente exame de sangue antes e após o uso, às vezes durante. Então, não é um remédio para você ir na farmácia, no balcão, comprar e usar por conta própria. Tem que fazer um pré, né, uma uma né, primeiro o diagnóstico, né, adequado, porque imagina muita gente vai estar tomando um Diagnóstico, medicamento que exatamente. Diagnóstico e faz, né, que controle. faz mal, Aham. que pode fazer mal e sem nem saber se tá mesmo com a doença. Então, no final a Aham. pessoa não É, ia ter problema nenhum com a doença, mas vai ter o mal do medicamento. do E medicamento. É, fora ah, que faz falta para quem faz o uso regular. Então, sempre tem alguém, um amigo, um parente, ou o pai, né, o parente de um amigo que tem uma artrite reumatoide, que tem aí um lúpus, que está tratando da malária e vai faltar. Então, pessoal, não é assim, né, que usa, não deixa faltar para o colega, né? Vamos falar a verdade. E até não questão do deixa. papel higiênico, tá faltando alguma coisa aí na como é que tá a rotina? Me fala aí Pois como é que é, tá a eu vida ouvi dizer real desse papel de estar higiênico no aí, viu? Brasil. Eu ouvi dizer desse papel higiênico. Só alertando do medicamento, assim, todo medicamento tem efeito colateral, desde da dipirona, desde o AS e principalmente a hidroxicloroquina ou medicamentos mais graves. Então, não tome medicamento sem indicação médica, porque sempre que o médico te passa um medicamento, ele tem certeza que ele está te fazendo mais bem do que mal, mas um pouquinho de mal esse medicamento está te fazendo, não importa qual seja. Exatamente, eu Mas falo que na custo-benefício. Mas medicina é uma escolha, né, o pessoal acha que a gente só tá é fazendo sempre bem, mas na custo-benefício. verdade a gente está É, fazendo o menor mal. Que até quando a gente dá exatamente. vacina, se você parar pra pensar, você fala: "Pô, eu tô tomando uma dor antes de nem ter a doença", eu falo: "Mas é preventivo, então você tem que escolher o mal menor", né. E até Exatamente. legal a gente falar, né, porque tem muita gente anti-vaxxers, né, na internet hoje em dia também. E aí, Para como eles conhecerem o patologista, mundo qual que é a sem sua uma vacina mensagem para agora. essa galera? Minha mensagem, ó, vocês queriam um mundo sem vacina. Olha o que acontece com o mundo sem uma vacina apenas. Imagina sem todas as vacinas. Não ia ter Exatamente. mundo. Na verdade, é o que eu brinco com o pessoal, que eles falam assim, eu já conversei, né, tive esse debate, assim, com parentes daqui, que é gente, às vezes, mais religioso ou mais naturalista, e aí fala assim: "Ai, a gente só vai ter o que conseguir curar". Eu falei: "Olha, você sabia que poliomielite não tem cura? Né, tem várias doenças que não tem cura, então, assim, eu não sei por que que você vai É, correr o risco, né, de ter uma doença que não tem cura". Aí a pessoa ficou assim olhando para mim, eu falei assim: "Nossa, ela não sabia", né. Então aí você vai conversar um pouco mais, você vê que a pessoa tem, assim, óbvio, muita ignorância, muita achismo também, né. E aí eu falei: "Olha, não é nem por isso, mas
vai ficar com uma sequela, né? Às vezes a pessoa sobrevive à poliomielite, mas vai ficar com uma sequela. Aí que ela foi entender, ela ficou meio assim, mas não sei se mudou, pelo menos, o pensamento. E eu achei interessante porque é gente que vacina o cachorro, mas não vacina o filho. Então eu não sabia se a ideia dela de achar que a vacina realmente protege ou faz mal, né? Porque a ideia é que, não, eu não dou vacina porque a vacina dá autismo. Aí eu falo, nossa, mas então você vai dar autismo no seu cachorro? Não, eu quero proteger o cachorro. Mas então você protege o cachorro, mas não protege a criança? Aí, tipo assim, né? Aí dá aquele nó no raciocínio da pessoa, a pessoa, tipo, Bom, para, não fala mais nada, não tá funcionando, não sei mais o que eu chute. penso. Nem tenta discutir. Né? Mas enfim. Mas e eu As- falo assim, porque se o pessoal fala, ainda bem, graças a Deus que não tem mais, né, tantas doenças. Mas não tem, mas é porque o pessoal já, né, a vacinação estava em Já alta. foi vacinado, Hoje em dia, exatamente. né, a gente já sofreu ano passado, volta de várias doenças, né, que estão aí, Sarampo teve aqui no o Brasil ano sarampo, passado, aí querendo tá lá no Camargo, lá chegou com reemergir. a gente, já. Sarampo. O pessoal aí também tá com essa, né? E é tudo das antivacinação, né? Do pessoal movimento Tudo antes, antivacinação. infelizmente. Esse povo aí, esse é um bando de cabeça dura, sinceramente. Infelizmente mesmo, e é muito mitológico e ritualístico, e acaba englobando muita gente nessa ideia, porque aqui também no Canadá, o índice de vacinação está abaixo do adequado, que seria, né, um mínimo de 70%. A gente já está abaixo desse nível e já está começando a virar um problema de saúde pública, porque aí começa aquela questão, tem muitas famílias que vacinam os filhos e não querem que as escolas públicas recebam as crianças que não são vacinadas. E aí entra aquela questão de direitos e deveres, né? Então, assim, é um debate político e também muito complicado para se fazer, mas eu acho que realmente tem que ser aquela coisa privada, né? Os pais têm o direito de não vacinar os filhos, mas eu acho que eles não poderiam ter o direito de botar as outras crianças em risco, né? Mas como até é legal que você está aqui, porque como patologista, às vezes você responde essa dúvida. Porque a gente sabe que, por exemplo, na poliomielite, principalmente na Sabin, né, na vacinação, as crianças que não estão vacinadas, elas ficam protegidas de estar no mesmo ambiente que as crianças né, que foram vacinadas. As que não foram, Isso. ficam protegidas só por estar no mesmo ambiente, né? Porque a polio tem né, a infecção também fecal oral, né? Assim como o corona, né? Que é por isso que tem essa extensão e esse contágio tão grande. Você acha que, nesse sentido, pensando nisso, a gente, na verdade, deveria deixar que elas convivessem, porque elas vão estar protegendo as pessoas, né, as crianças dos pais insensíveis ou negligentes, ou sei lá como a gente chama esse tipo de pais que não vacinam os seus filhos? Assim, acho que a única vacina que faz essa proteção aí, eu acho que é a Sabin, que é a gotinha da poliomielite, porque a Uhum, Salk, que é injeção, já não faz. E, assim, as que estão vacinadas nunca vão pegar nada. O problema são as crianças. Acaba assim, se tiver um grande grupo de vacinados, não vai acabar acontecendo nada. E vai dar mais força para esses anti-vaxxers aí acreditar que vacina é uma bobagem. Mas essas crianças que não são vacinadas que são um perigo. Elas podem transmitir entre elas mesmas só e pegar de algum lugar e levar. Graças a Deus, acho que o mundo tem mais gente vacinada do que não vacinada, então uma tragédia muito grande não vai ocorrer. Mas, assim, é uma opinião difícil de dar. uhum, Eu, particularmente, se meu filho sendo vacinado, eu não ligaria de ter alguém não vacinado do lado, porque eu sabia que não ia pegar nada. uhum. Mas, se for pensar em saúde pública para com essas crianças não vacinadas, é quase um crime de saúde pública. Então, eu não sei Permitir, até que né? ponto o governo pode intervir ou não nisso. Que, assim, aquela ideia, meu corpo, minhas regras, só que teu filho não é teu corpo e você pode estar causando Exatamente. mal a ele. Então, Exatamente. é Eu acho que, difícil pensar. o governo até se resguarda a só, como diz, retirar a criança ou fazer alguma medida mais autoritária em- quando tem já alguma criança que já foi, como diz, né, que já sofreu algum dano por esse tipo de prática. Então, assim, eu vi Uhum, aqui um caso de uma moça que ela teve as crianças, parece que retiradas dela, não sei por quanto tempo, não sei se ainda tá, mas porque um dos filhos teve gripe, teve um quadro gripal, né, mais grave, ele levou ao pronto-socorro, o médico orientou a fazer o tratamento
com antiviral, né, que geralmente a gente não faz, mas ele falou: "Não, melhor é fazer", e deu o Uhum. medicamento, prescrição para casa. A mulher levou para casa o filho, postou as coisas na internet falando que ela não ia que ela não tinha vacinado e que a criança estava com gripe e que ela estava se recusando a dar o medicamento que o médico prescreveu. Então, e ela não vacinou as outras crianças também, então eram 4 crianças, 3 delas ficaram muito graves, uma faleceu, né, uma veio a óbito, e aí o governo realmente tirou, mas assim, é porque aí a gente vê que, né, como diz, vai esperar morrer outro, né, eu imagino que seja É, mais essa questão, né, então ver que tem que chegar, assim, também numa medida drástica, mas também porque o que ela fez, né, o resultado das ações dela foi o óbito de um dos filhos, e como você disse, eu acho que muitos pais às vezes, principalmente né, o pessoal às vezes mais ignorante, que acha assim: "Ah, é meu filho, é como se fosse objeto", né, e na uhum. verdade o pai é só mais um tutor, que é biológico, né, mas é por isso que o governo ou, né, quando diz o conselho tutelar pode vir retirar de você e dar para um tutor melhor, porque se você não tá, né, como diz, cuidando da criança, você é só um cuidador, se você não tá dando os melhores cuidados, né, provavelmente tem alguém outro que possa Exatamente. dar, com certeza. É uma irresponsabilidade fazer isso, assim, tem que tirar da responsabilidade que a pessoa não tem nenhuma. E isso também tem vários casais, já Complicadíssimo. havia casal que na verdade foi preso, né, isso já tem mais ou menos um ano. O casal que foi preso porque o bebê sofreu não foi uma inanição completa, né, mas eles estavam tentando dar todo o alimento vegano, né, ela não queria amamentar, então eles estavam fazendo leite de amêndoas, leite de Jesus Cristo. coco, fazendo toda uma mistura com grãos para fazer leite de vegetais, e aí a criança encolheu e morreu com 6 Eu meses, imagino. com um Eu, raquitismo eu, absurdo, uma coisa horrorosa. eu vou até criticar um pouco até o que a gente está fazendo, assim. Eu acho que hoje em dia, essa era digital, é muito fácil achar informação do que só te interessa. Então é muito fácil eu conseguir querer provar uma tese para mim mesmo que só eu queira achar que é verdade. Eu posso procurar a coisa mais absurda lá e procurar só isso. E hoje em dia os sites, qualquer coisa que você usa, qualquer site tem aqueles famosos cookies, que vê o que você clica, vê o que você digita, então você começa a ter não é um feedback, mas é um feedback positivo, você vai só alimentando aquilo que você está buscando, você Recomendação, né. para de ter, exatamente, você para de ter outra opinião, você começa a procurar só o que você quer saber. É bom. Assim, eu sou fã de carro, por exemplo. Eu fico buscando o dia inteiro, assim, canal de carro, peça de carro, mecânica, além de medicina. E é um negócio assim, você vai no pega meu navegador aí, vai ter lá, sei lá, Web Motors, peça de carro, Copart de leilão, sei lá, tem um tanto de coisa, tanta coisa que eu acesso de bobagem. Só que você pega o mesmo lado, você pega lá anti-vacina, não quero vacinar. Você vai ter lá banner assim, não vacine seu filho, não faça tal coisa. Assim, ou você pega uma pessoa que só pesquisa de alimentação vegana. Substitua o leite. Você começa a ver um tanto de artigo que não tem base científica alguma, muitas vezes não tem, maioria das vezes. E é muito fácil você alimentar seu cérebro com uma coisa que você acha que é verdade, acreditando. Esteja visto aí Exatamente. os terraplanistas aí também, aí, que eu não sei de onde que eles Exatamente. tiraram. Mas na verdade isso é Esqueceram uma tudo que coisa aprenderam no colégio e fica alimentando uma outra essa bobagem aí, meu Deus. mas na verdade é uma coisa que, foi um comentário que rolou quando, né, que a gente debatendo aqui, quando eu entrevistei o Peter Boghossian, que escreveu o livro How to Have Impossible Conversations, como ter conversas impossíveis, e que uma das coisas que ele fala, ainda não tem a versão em português, então eu vou fazer o book club, né, o clube do livro em inglês com esse livro, e estou fazendo em português com outros livros, que é do Márcio Américo, que eu entrevistei também. E nesse livro ele fala que a gente já tem aquela crença, quando você fala de qualquer assunto, sei lá, aborto, controle de armas, política, isso, você já tem uma Uhum. crença e na verdade, igual você falou, a gente busca, eh argumentos que corroboram a nossa crença e não vamos procurar saber de tudo e aí achar é a mesma coisa que eu falo com o pessoal que é religioso, né, é porque alguém já chegou e falou: "Olha, tem um criador e é esse aqui".
Não é que, na verdade, você realmente experimentou todas as possibilidades de deuses, espíritos santos e, né, politeístas, monoteístas, seitas e tudo mais, e aí você descobriu qual que é, né. Então por isso que eu falo que é a própria doutrinação. Então é a mesma Em coisa, doutrinação, você exatamente. não tem um exemplar, né, você não tem um manual ali com vários exemplares, e aí você escolhe o que que melhor te adequa. E é por isso também que a gente vê que é uma coisa meio que falha, realmente. Não, Você e você falou, a pessoa vai lá e procura: "Ah, eu quero uma coisa que vai realmente justificar o que eu tô falando". não, pega disso desde essas coisas que a gente falou de antivacina, até do próprio coronavírus que a gente estava falando, porque você pega só informação disso, você só fala disso em todo lugar, você fica num parafuso de ideia em torno de uma coisa só. Você pega desde fanatismo político aí, essa loucura aí que tá aqui no Brasil. Você É. pega até nos Estados Unidos também deve estar uma loucura aí por conta do, sei lá, Trump, por um lado, Vai a Trump pro outro. eleição, então é, Todo 2020. mundo hoje em dia com a informação na mão, que antigamente não tinha isso, você consegue entrar num parafuso de informação, você gera uma muralha de informação, poucas coisas verdadeiras, poucas coisas sem viés e muita coisa com muito viés para o seu lado, porque se no fundo você está procurando coisa que te acerte, porque a gente, ser humano, a gente não gosta de errar, não. A gente quer estar certo, a gente quer coisa que corrobore o que a gente fala, quer coisa que assine embaixo e quer falar, não, continue, você está certo. A gente não gosta de falar Exato. pare. Ninguém gosta de receber um não, ninguém gosta de ser contrariado. Então é uma coisa, acho que da índole do humano querer se autoafirmar e acaba fazendo muita bobagem hoje em dia. E até do Exatamente. Corona mesmo, pegando aí o gancho de volta. O Corona só fala disso. Na mídia você liga a TV, só fala disso. Você abre a internet, só fala disso. Aí você cria Mas é o que você esse falou, é o loop feed, né, mental. eles alimentam o pessoal Isso. né, do que eles querem consumir. Uma vez mesmo, até saindo um pouco de novo do assunto do corona, mas, uma vez uma amiga minha falou: "Ah, porque machismo, você vê essas meninas bonita ou você vê revista de menina é de menina e de menina". Eu falei: "Cara, isso não é a mídia ditando, é o consumidor ditando para a mídia o que que eles querem consumir. Adianta você fazer livro de ciência em vez de livro, né, de fofoca para menina de 13, 14 anos, não vai vender, entendeu? É porque o que que vende é a tal do capricho. Não é que a Uhum. capricho está forçando as meninas de 13, 14 anos a ler aquilo, é elas que querem não, né, a oferta não é a oferta que demanda, é a A demanda, tanto que é a demanda gera demanda que oferta. chama-se, né, tanto que chama Ah, demanda, é que dita o mercado. Então, mas em questão da mídia, eu acho que realmente a mídia está oferecendo para o povo o que o povo quer consumir, só não está dando de uma forma muito explicativa, né, e da melhor forma explicativa que poderia dar, e acaba que, como só bate muito na tecla de falar a mesma coisa, "Ah, lava sua mão 20 segundos", e nem explica você como gera lavar a uma. mão, a pessoa fica lá esfregando a mão 20 segundos. Eu fiz até um vídeo em inglês E lavar falando, aqui no fazendo meio que aquela é bom e ninguém lava, não. lavagem, né, vamos fazer aqui depois para o pessoal ver. E por quê? Porque eu acho que tinha que ser mais isso, tinha que ser uma conversa mais franca. "Olha, já que a gente vai ficar 24 horas por dia falando de corona, vamos então destrinchar, dissecar, expor tudo e tentar fazer a população entender a importância de manter a infecção em níveis baixos, porém não pirar e querer tomar banho em álcool e gel", porque, tanto que a Exatamente. gente falou, uma amiga Piração não minha vai falou assim: adiantar em "Nossa, eu nada. tenho que lavar minha mão toda hora, eu tenho que passar álcool em gel, paguei", falou pra mim ontem uma amiga minha, 300 ml, paguei R$ 18 num potinho de 300 ml de álcool em gel. Eu falei: "Cara, mas você nem tá tendo contato com ninguém, tá só você, seu marido em casa e os cachorros, pra que o álcool em gel?". Aí expliquei que o álcool em gel, né, pra deixar as bactérias ali cheirosinhas, né, eu na verdade sempre eu detestei o álcool em gel, mas expliquei pra ela, numa necessidade, você não vai dar tempo de você lavar a mão, e você vai ter contato com 2, 3 pessoas diferentes, e não vai ter intervalo pra lavar a mão entre essas pessoas, né, ou vem da rua ou sai, né, vai pra um lugar, sai de um ambiente para o outro e não tem como lavar a mão, é o substituto. Mas como ela mesma falou que lava a mão toda hora, eu falei: "Então, pra que o álcool em gel?". "Ah, porque eu passo o álcool em gel depois". E você veio Depois da falar do lavagem, o problema, sabão. né, que tá rolando doméstico, que muitas pessoas estão sofrendo queimadura, né, em Estão casa. queimando. O povo tá passando tanto álcool em gel que a dona de casa passa álcool em gel lá, ou quem for cozinhar passa álcool em gel, às vezes até depois de lavar a mão, fala assim, vou lavar a mão, vou passar álcool em gel, não vai ter corona na comida. A pessoa vai lá, pega o isqueiro ou pega o fogão,
pega fogo na mão. Meu, álcool em gel é para acender churrasqueira, até tem álcool Eu de acho que eu vi churrasqueira um amigo meu que eu vou entrevistar amanhã, que é que cirurgião plástico, queima. né, que tem a ver, e falando, Aham. realmente fez um post no Instagram dele falando exatamente isso. E aí foi onde que eu vi, eu falei assim, nossa, mas será que o pessoal tá abusando tanto? Assim, achei que nem tivesse o álcool em gel, né, o pessoal usar, mas pelo visto tá. Tá tendo, o pessoal comprou tudo. Voltando até aquilo que você perguntou que eu não respondi, como é que tá a vida aqui no Brasil? Enfim, álcool em gel você não acha mais, não. Álcool em gel acabou em todo lugar. Onde tem, faz fila para comprar, o povo aqui tá uma loucura. E subiu o preço, bem o preço. Lá no laboratório que eu trabalho, a gente teve que comprar mais insumos. E acredite se quiser, subiu o preço até do álcool absoluto que a gente tem que usar para fazer a lâmina. O galão, o frasquinho que a gente pagava em torno de R$ 9,90 está saindo 13 e pouquinho agora, o álcool absoluto, que É um tem a ver com absurdo. álcool gel? Tem, que é álcool do mesmo jeito, só que não faz sentido, não é para venda público, nem pode vender isso para o público. Eu não sei te É. explicar por que até isso subiu o preço. Infelizmente, eu acho que no Brasil tá sofrendo a questão que, assim, eu acho que, óbvio, o isolamento, né, o lockdown vai fazer mal financeiramente para todos os lugares, né, em Vai fazer diferentes para o mundo níveis, inteiro. para o mundo Uhum, inteiro, né. Em Londres, eu ouvi uma amiga minha falando que até o restaurante, a rede básica, né, que é restaurante e tudo, tá fechado também, então tá horrível. Vai ser muito uhum. pior, né, na Europa, a crise, do que até aqui, que aqui ainda os restaurantes e muita loja de item básico e necessidade básica tá aberto e o pessoal tá indo, assim, tá muito todo mundo mesmo em casa, mas você vê movimento nas lojas com a distância que tem que se fazer mesmo, tá certo? Então, assim, Aham. eu acho que é o que eu achei interessante é que, tipo assim, no Brasil tem essa coisa, o pessoal acho que a mídia quis fazer um pouco de alarde, porque sabe que: "Ah, não, senão o pessoal não vai para o trabalho, mas vai lotar a praia, o clube, o parque, né, o hospital ou sei lá, qualquer Aham. lugar". E que tem essa importância mesmo de fazer o lockdown, mas o que que acontece? Principalmente em países mais subdesenvolvidos, que a população que trabalha para pagar o aluguel, para comprar a comida do mês, né, e que não tem reserva de caixa, vai sofrer ainda mais, né. Então, assim, eu acho que o Bolsonaro tentou falar para o pessoal: "Olha, vamos fazer um lockdown só para a população de risco", que é uma coisa legal, ou para a população que não é de risco, mas que tem contato com a população de risco, seria uma coisa totalmente viável até. Porém, né, tem um pouco do autoritarismo envolvido, que eu acho que é um pouco que assusta um pouco, porque eu vi uns vídeos do pessoal no Rio, né, polícia parando, mandando para casa. Então Tem, tem, é tem. muita discussão envolvida aí, e principalmente a questão política do mercado do Brasil, porque como que pode o mercado do Brasil ser tão protecionista que não sofreu influência como o mercado mundial, que tudo baixou de preço? Entendeu? E no Brasil as coisas, tipo assim, a gasolina mesmo, aqui a gente tá pagando metade do preço que a gente pagava antes, a gente tá pagando menos de Pois é, o $1, petróleo tá lá embaixo. né. Aqui, Então assim, e sinceramente, como é que o Brasil o pessoal tá pagando o é mesmo preço da caro. gasolina? Ué, mas espera e a discussão para todo mundo que é meio esquerdista, né, e que é contra o capitalismo, falar: "Ah, porque o capitalista do mal", né, muita gente aqui falando: "Ah, porque o capitalista, os capitalistas, os donos dos postos, não vão baixar o preço, eles vão continuar manipulando o preço". A gente falou: "Espera e verá". Depois de uma semana já estava lá embaixo, aí a gente falou: "E aí?". Aí o pessoal: realmente sofreu a influência mundial". Agora no Brasil, que deveria ter sofrido alguma influência, né, pelo menos para ajudar a população que está em crise, né, ainda mais quando eu penso assim: "Olha, qual que é o interesse do governo ter tudo, né, qual que é a ideia daquela a privatização, escravização, igual o pessoal falava, né, em 90 e 2000, Uhum. mas pensa, se estatizar é bom para o povo, tinha então que o povo ter alguma vantagem em tempos de crise, então o governo tinha que falar: "Não gente, olha só, todo mundo está baixando porque o petróleo está em baixa no mundo, principalmente aqui para os cidadãos nós que estão sofrendo a crise, que não vai ganhar dinheiro, nós vamos também baixar o preço e vamos fazer meta". Agora não chega. Ah, teve um desconto de 10%, 20% que nem chega no consumidor. É um absurdo, né. E o gouging, né, que eu nem sei como é que fala isso em português, o gouging que é, tipo assim, a ideia de que alguém vai transportar um produto que está faltando, vamos supor, né, as máscaras ou o medicamento, lá do norte para o sul ou de um lugar para o outro e cobrar mais caro, isso é uma coisa totalmente legal, viável. Eu acho até bom, porque se alguém se dispõe ao risco, né, de fazer o transporte de um produto que não tem e aí vender mais caro lá, beleza. Mas não é o que está acontecendo. A gente está com o supermercado lotado de coisa e o pessoal está aumentando o preço numa falsa inflação, aproveitando do consumidor e aproveitando do tempo de crise. Então,
é muita coisa para se falar, né? Nessa É questão de muita coisa, aí testosterona vai no longe a Brasil, discussão, vai né? longe, Vai longe, vai longe. vai longe Me mesmo, fala aí, assim. em questão, assim, da sua prática, você tá como é que é questão de teste? Vocês estão testando aí na cidade? Esses testes estão acontecendo? Tem caso confirmado aí? Tem. Aqui em Pouso Alegre, é uma cidadezinha no sul de Minas Gerais. Aqui tem, se eu não me engano, 140, 150 mil habitantes. Então não é grande, mas aqui na cidade a gente já tem 3 casos confirmados. Um, inclusive, está na rua de trás da minha casa aqui. Não chega aqui onde eu tô, que é longe, mas é na rua de trás. E assim, tá testando, mas não é para todo mundo, não tem teste em massa, assim, igual os Estados Unidos está fazendo teste em massa, tá testando todo mundo. Na Coreia do Sul, se não me engano, testou todo mundo também, com uma oferta grande de testes. Aqui ainda a gente não tem, aqui no Brasil a gente ainda não tem essa oferta grande de testes. O governo federal está prometendo mais, falando que já aprovou acho que 9 ou 11, acho que é 11 tipos já de tipos de teste para confirmar, sendo o padrão ouro o PCR, né, que é a Polymerase Chain Reaction, que é para detectar o RNA do vírus. Uhum. É o teste mais solicitado aqui ainda, E é que é o bom padrão falar para o ouro, pessoal mas que esse é o teste quando a doença está ativa, né? Que seria o teste para exatamente, quando a só quando pessoa está ativo. com a doença, né? Então, ele, na Só verdade, ele vê ali a transcriptase, né? No caso, a enzima do o vírus, RNA quando ele do. está Isso. replicando, né? Exatamente, Então, ele só pega o vírus quando você está com o vírus, então não é um teste que dá para saber se você teve a infecção. Mas já tem testes aqui no Brasil de ELISA, IgM e IgG foi aprovados. isso que a gente É, falou fizeram os estudos nos isso, macacos, então esses testes que a aham. gente falou. Já E eles tem já aqui estão mesmo aprovado. disponíveis aí, então quem já acha que já pode ter tido, pode fazer o teste. Sim, eu vi alguns laboratórios, aqui na minha cidade não, mas eu vi propaganda de uns laboratórios em São Paulo falando que estavam fazendo ELISA, IgM, IgG e segundo propaganda do governo federal, tá saindo teste rápido IgM e IgG também para tentar testar melhor a população. Então acho que vai acabar testando mais gente no futuro, acho que só tá uma questão só de logística agora de chegar nos locais. E a hora que começar a testar mesmo, a curva vai subir, igual eles falaram, vai bater o pico. Mas aquela coisa, Vai ser uma coisa que a gente maravilhosa discutiu, para o índice de mortalidade, né? Igual a gente falou. vai ser bom, porque o índice de mortalidade vai começar a testar todo mundo, vai cair, porque a gente está pegando o número de mortes. Não sei quanto de mortes teve hoje, mas acho que eu tinha Deixa visto eu uma dar uma vez, estava olhada com aqui, deixa eu ver. 150 e poucas mortes A gente ontem. não vai ficar se apegando muito a números, não, mas vamos dar uma checada só para passar para o pessoal uma coisa mais, como fala, Realista. realista Hoje, e do dia. E do isso, dia, hoje é né? 1º de abril, mas não vai ser mentira o que a gente vai falar. Isso é verdade. E Verdade. por fuso aqui, não. Até que eu não fiquei muito na internet hoje para ver os memezinhos do 1º de abril. Eu tenho acompanhado pelo Worldometers, não sei qual que é o que você tem seguido, mas o Worldometers Worldometer, ele é o que o pessoal que eu sigo no YouTube, eu até fiz um vídeo outro dia falando pro pessoal seguir o MadCram, que é um canal do Aham. YouTube que eu sigo e que ele vem fazendo, ele segue os estudos, então ele já entrega pra gente mastigado, né, como diz os estudos, Uhum. não tem que ficar lá lendo. Achei um meio. Uhum. Ó, Achei um meio tem confiável. aqui, ó, estamos chegando a 1 milhão, hein? 934.825 casos. É isso que você No achou? mundo. Isso, no Não, eu mundo. procurei no Brasil só, para De falar mais do mortes, Brasil mesmo. 47.189. E Isso. 193.989 já recuperados, né? Ó, Então, no assim, mundo, então, tá mais ou menos 1 milhão para 60 quase. mil mortos. Então, tá. Continha rápida de padaria, 10% vai dar 100 mil. 5% vai dar 500 mil. Aliás, 50 mil. Tem 5% de mortalidade?
Olha, então, isso daí que é que a gente ia falar. Tem vários. Isso, Tem gente fazendo esse dado até de formas muito interessantes. Ontem mesmo assisti um cara falando que ele estava modificando a forma de calcular o índice de mortalidade só colocando os dados, os casos que já foram finalizados, os close, né, os casos que já foram fechados. vamos falar do Brasil, que é mais prático. Ó. Mas Hoje, eu acho que última é notícia aqui, interessante o ó. pessoal. Sim, pode falar. Aham. Isso, Ó, aqui está hoje no Brasil, aparecendo que última notícia, esses casos. 241 mortes. No Brasil, 6.836 casos oficiais. Então, ó, 250 dividido por 6 mil e pouquinho. Tá dando uma mortalidade aí de 4% quase. Assim, 4% de casos Mas a confirmados. Se a gente gente começar estava a testar falando todo daquele, mundo, desse número tá 10 vezes acima. Então, coloquei. exatamente, 10 Na ou verdade, é mais. 0,4 a 0,2%, na verdade, né? Na verdade, eu estava Isso. calculando desde o início, toda vez eu jogava aquele dado que os primeiros gráficos, eles colocaram que mais ou menos 86% da população na China não estava sendo diagnosticada. Então, antes eu estava Aham. usando esses números e colocando ele, revertendo, e falava assim, cara, então tem que considerar aí que está mesmo colocando meio a meio, vamos colocar aqui, só está identificando, né, diagnosticando metade dos casos. Toda vez batia em 0,5%. Então eu falava, cara, tá Isso. muito, muito superestimado esse valor, esse índice de mortalidade, por causa do não diagnóstico, né, dos casos mesmo infectados. Exatamente. E Falta de teste mesmo. Isso aí, a hora que começar a testar todo mundo, a hora que começar a testar o cara que tá com resfriado, a hora que me testar, sei lá se eu já tive isso, a hora que eu acredito que testar eu já todo tive. mundo aí, você Eu vai tenho ver que ficado vai diminuir gripada muito a desde janeiro, quando mortalidade. a Shiva foi para a creche a primeira vez. Então, exatamente. Assim, é um negócio que vai acabar caindo. Vai A hora que reduzir testar muito e mesmo. é E muito acho que legal saber, porque eu não sabia. Eu sabia que tinha possibilidade de fazer a imunoglobulina, né, a dosagem dos anticorpos para saber se você já teve a doença, né, recentemente ou um pouco mais a passado, né, o IgM-IgG, mas eu não sabia que estava disponível, né, no nível privado ou até para o pessoal já poder já fazer, tá assim. o que E é nem é muito tão legal. caro, não, sinceramente. O que Aham. é muito legal e que eu acho que é o próximo passo mesmo de testar, principalmente a maioria do pessoal que acha, né, que suspeita que já teve, para esse pessoal já ficar liberado, porque assim como a gente falou, esse mesmo teste que eles fizeram com os macacos Gera russos, imunidade. mostram que essas pessoas já estão protegidas, né, apesar da diferença dos tipos e óbvio, né, como qualquer vírus, pode sofrer mutação, mas Mutações. temos que lembrar o pessoal que viroses em geral, elas têm esse padrão autolimitado, então não tem essa coisa de preocupar tanto com o tratamento e sim com o controle dos sintomas, né, e manter o isolamento quando tiver infectado, né. Exatamente. Uma das análises aqui nesse Worldometer, que eu acho que a gente pode falar também e que o pessoal muita gente fica pegando nisso para, né, como um dado: "Ah, eu tô assustado porque os casos na Espanha, os casos", né, a diferenciação de acordo com a região, eu acho que isso é uma coisa que a gente também tem que levar em conta e que eu conversei com algumas amigas, é que é o sistema de saúde de cada local, né. Porque a gente sabe que na Espanha o pessoal morre quando acontece o HIT todo ano, né, de Aham. aquecimento, como diz, desidratação, insolação, isso é Mutação. até né, o pessoal está morrendo lá por Assim, isso, então e a população idosa, né, eu acho fator. que são 3 fatores que a gente leva em consideração da disseminação e mortalidade dos casos. O primeiro é o sistema de saúde do país, o segundo é a idade do país, a idade média do pessoal que vai estar contaminado, e o terceiro é o tipo do país. O tipo do país que estou enquadrando o que? É a situação do país no momento. Você pega a Itália, que é o caso, a Itália e Espanha, que foi, acho que são os expoentes assim do número de casos, do número de mortes. É Uhum. um país que está no hemisfério norte, então que a doença chegou durante o inverno, que é onde tem o pico de qualquer resfriado, de qualquer pneumonia, de qualquer coisa infecciosa, porque tá mais frio, você tende a ficar com o ambiente mais fechado, você tende a ficar mais perto de gente, você tende a tomar menos banho, é verdade, a gente lava menos a mão, toma menos banho no inverno, e acaba se contaminando mais e acaba transmitindo mais. Então você pega Estados Unidos, Espanha, Itália, estava no inverno e
Estados Unidos não, mas Itália e Espanha principalmente a Itália era um país mais idoso, né? E com pouco hospital. Você pega aí, o hospital na Itália não era assim, são países que a cultura assim acho que da medicina sem ser hospitalar é um pouco melhor. É bom no geral, é bom, promove longevidade, mas você acaba tendo menos leito para tratamento de gente grave. Você pega a Inglaterra também, é um lugar que, se eu não me engano, não tem muito leito de UTI, não tem muito hospital, que a cultura lá da medicina é mais familiar. Que é o que o SUS tenta implementar aqui no Brasil, mas a gente, por sorte, aqui no Brasil, era desde da época lá de Getúlio Vargas, é um país que criou muito hospital. Falta hospital? Falta, porque estão mal distribuídos. Mas tem uma vantagem, acho que até para acalmar um pouco a população, que eu acho que ninguém está lembrando disso. O SUS tem pouca vaga. Vai estar lotado, vai estar lotado. Só que o SUS ele pode e faz com frequência a alocação de vaga de leito particular para quando o sistema está lotado. Eu já vi isso acontecer várias vezes, principalmente com UTI, de UTI do SUS está lotado, encaminha para um particular e o SUS paga o tratamento no particular para a pessoa, porque tem como princípio Tem muita maior gente aí que às vezes não sabe como é que o sistema, né, como é que o SUS funciona, mas o SUS terceiriza muito o serviço privado também, e terceiriza aí, né? demais. Então, assim, o Brasil, acho que é o quarto país com mais leitos de UTI do mundo. Acho que vai ter espaço para todos, mas baixar a curva é fundamental para não ter um colapso do sistema. E tem muita E adaptação acho também acontecendo, né? Isso que é uma que tem coisa muita adaptação. legal. Tem que criar hospital de campanha aí. O ruim dessa doença é que é uma doença que ela acontece em focos. Então, São Paulo infectou, São Paulo vai ser o maior foco do Brasil, com certeza. E Até por lá isso que Pouso provavelmente vai Alegre saturar o chegou, né? sistema. É aqui Foi de pertinho, São fica 200 Paulo, quilômetros de São o Paulo. pessoal que Foi não de São sabe, Paulo. São Paulo, Pouso Alegre é uma passagem rotineira num dos pontos de ônibus, né? Por exemplo, quando eu vou para Minas, para o sul de Minas, a gente sempre passa Pouso Alegre, né? O Grau aí, Bela Vista. É E a rodoviária então é que divide para tudo bomba de quanto é gente em lado. São Paulo, né? Tem um movimento muito grande, né? Uma migração muito grande nessa região para São Paulo e de volta. E tem essa questão cultural também, né, Gustavo? Porque, igual, Itália, uma das coisas que eu falei, estava comentando com a minha mãe, a irmã do meu marido, irmã de criação, ela é italiana. E o pessoal, quando a gente viajou com a família italiana, o pessoal é tão mais próximo, tem aquela coisa mesmo. Igual o pessoal do Sim, Japão teve a questão cultural que você vê que não fez lockdown, e no Japão ninguém tá pirando de infecção nas alturas. E o que, que o pessoal fez? Nada, só porque o pessoal é muito mais resguardado, é muito mais na deles, não tem aquela coisa, né? Até o brasileiro de encostar, de dar exatamente. beijinho, não sei o quê. E na Itália já é até mais do que o brasileiro, que eu É acho, porque mais que o brasileiro que a Itália. viajei com esse italiano, falava, gente, todo mundo tá tentando até comer no mesmo prato, com o mesmo garfo, bebendo no mesmo copo, é igual a Santa Ceia, né? Bebe e passa pro outro. Eu falo, ficou todo mundo doente na viagem, Exatamente. por um acaso, né? Pega, todo mundo teve. Eu fui na Itália, mal conheci um cara lá que eu viajei com ele peguei um táxi com ele para viajar lá em Messina para ir para Taormina. O cara já saiu me abraçando no final, um homem beijando e tal. Italiano é assim mesmo. O pessoal Mas é assim, tem muito, isso tem mesmo da essa questão. cultural. No Brasil tem essa coisa de dar beijinho para tudo quanto é coisa, e no Japão não tem. No Japão, é um povo que vê mais de longe. E outra coisa, eu acho que a cultura mesmo, assim, a limpeza do povo tem muito a ver também. Você vai no. Eu nunca fui no Japão, mas conheço amigo que fui e a gente vê relato, né? De É. ninguém joga lixo na rua. Lá o pessoal tem É, noção isso de porque normas também, na verdade, o sanitárias, já governo é bem usavam autoritário, máscaras. né? Porque, na verdade, isso também é uma das coisas que é governo autoritário, né? Você pode ser preso de cuspir no chão, né? Então, imagina a quantidade de brasileiros sendo presos no Japão, porque o pessoal que tem mania de cuspir no chão, né? Jogar chiclete Que no tem chão, cuspir demais. no chão, essas coisas. Por isso que é tão limpo também, um pouco do governo autoritário. Eu não sei se você sabe que no Japão você paga multa se você ficar gordo. Ah, é? Não É, sabia, você vê, não. então, assim, né? Aquela coisa, né? Eu sou um A pouco não ser contra que o você for governo lutador de autoritário. sumô. A não ser que você tenha uma explicação própria para isso. Mas eu acho interessante que essa tabela do coronavírus no mundo,
É óbvio, né, tem umas conspirações aí de que tem a China e a Índia não estão, né, divulgando os reais números de corona, assim como o número de mortos também, né? E eu acho que na Índia o que eles estão fazendo não é nem por má vontade, eu acho que é por questão, porque a população é tão gigante e, né, tão imensa, e eles realmente não vão ter teste para todo mundo, Ah, lá deve né? faltar também. Então, assim, eu acho que é interessante. O que eu acho que é importante falar para o pessoal no Brasil é dessa questão, qual que é a importância? Vamos lavar a mão. O que é a lavagem das mãos? É aquele cuidado básico que a gente já deveria ter, né, gente? Não deveria estar esperando o coronavírus para falar que, olha, vamos lavar a mão após usar o banheiro, quando vai manipular um alimento, antes de se alimentar, quando você troca de ambiente, né? Chegou da rua, chegou do trabalho, lava sua mão, né? Você entrou no Exatamente, ambiente troca de vida, domiciliar, exatamente. né? Principalmente quando você tem filho, às vezes você tá vindo da rua, sabe lá, você encostou ali na maçaneta, naquelas coisas tudo na rua, e vai lá, né, dar um beijo, um abraço nos seus filhos, alguma coisa. Então, assim, ou saiu, né, pegou um ônibus, pegou o carro, passou no mercado, chegou no serviço, lava a mão, você está Lava a entrando mão. num ambiente novo. Mas não é o lavar a mão a cada 30 minutos. Eu tô falando isso porque eu tive uma amiga que me mandou mensagem outro dia e falou: Fanny, eu dormi e antes de dormir eu lavei minha mão. E quando eu acordei, eu queria coçar meu rosto, mas será que eu devia lavar a mão antes? Eu falei: olha, amiga, se Ah, não é tiver nenhum demais. louco indo no seu quarto, e você, né, um admirador secreto, entrando no seu quarto de madrugada para ficar te observando, né, cuspindo, tossindo em cima de você, você tá segura, né, em todos os sentidos, né? Pois é. E aí ela riu, mas eu falei, porque é exatamente isso. Tem gente que tá, não, eu lavo a mão cada 30 minutos e passo álcool em gel porque eu tô com medo. Então eu falo assim, qual que é o pensamento que você tem de como o vírus né, se movimenta no ambiente? Não é um agente ativo né, que Não, movimenta-se vírus não tem ativamente. perna. Exatamente. Então eu fico, às vezes, tentando orientar o pessoal. E a lavagem das mãos, que eu ia falar pro pessoal, pra gente fazer pro pessoal ver o que é os 20 segundos. Porque muita gente fica assim, 20 segundos, o que você tá fazendo? Tô esfregando minha mão 20 segundos. Fala, gente, olha, então vamos lavar a mão, né, o normal, e em seguida entre os dedos, né? Eu geralmente gosto de fazer as costas da mão também. E Uhum. aí depois você faz né, que aqui você vai lavar, no caso, sua unha, principalmente para mulher que tem unha grande, né? Que aí às vezes Uhum. acumula um resíduo ali, né? E faz a pontinha, né? E depois a gente dá aquela Dedão. vassourada com o dedão e vassoura até o interno. Porque aqui, no caso, a gente está puxando para cima, né? Aquele primeiro movimento. E aqui a gente está fazendo como se fosse só um rodo, né? Fazendo a última limpeza. Enxágua, né? Geralmente deixa a água escorrer e usa cada lado do lenço umedecido, do lenço umedecido, não, do pano ou lenço de papel que vai secar a Papel. mão para cada lado. Mas sem muitos exageros, deixa o álcool em gel, as máscaras, né, todos os protetores, né, equipamento de proteção individual Ah, para os profissionais e para aquelas pessoas que têm que manter o serviço, né? aham. E Não compra detalhe tudo papel importante, higiênico, aquela vai falta máscara para cirúrgica família não adianta vizinha. nada. Não compra todo o papel, vai faltar para a Não. família vizinha. Vai ter que emprestar ainda, o vizinho vai bater aí na porta, aí vai ter contaminação, tá vendo? Aí vai ter ele. Nossa senhora. Vai ficar a mão suja ainda, vai contaminar nem de vírus, de parasita. É muito legal. Mas muito Aí. bom essa conversa. Acho que a gente meio que. Tenho mais uma coisa. Hoje mesmo eu estava vendo, falando desse boost da imunidade, por que as crianças teriam uma imunidade acima, e tentando falar se existe alguma medida que aumenta essa imunidade inata nas pessoas adultas, né, ou nas pessoas jovens, que não seriam crianças, né, que não está com aquela imunidade inata tão potente. E aí eu vi esse cara que eu sigo, falando sobre alguns estudos, porque tem muita gente que, outro dia mesmo, eu ouvi um amigo meu falando, tem que tomar aquele banho gelado ou ir lá fora quando o tempo tá frio, sabe, daquela corrida, e eu vejo Ele aqui é mesmo, sueco, realmente, o né? pessoal corre, menino, com o frio que ainda tá fazendo aqui, só de Aham. shortinho e tá... Não. Então, assim, e na verdade tem uns estudos que mostram essa imunidade que eles fizeram, dosagem dos NK, dos natural killers, Natural killer. e Aham. dos monócitos, fazendo a dosagem desses anticorpos de acordo com a exposição ao calor ou ao frio, tá certo?
E aí o que se mostra-se, né, mais eficaz é que em atletas, óbvio, tem um pico muito mais diferenciado do que as pessoas normais. Então, gente, uma das coisas que a gente sempre fala, né, para ter uma saúde saudável, alimentar bem, exercitar, né, não ter uma vida sedentária. Então, para quem ainda não exercita, tá aí no isolamento, nem que seja, né, dá umas voltas em volta da mesa, começa devagar, mas entra aí no ritmo, porque isso já é uma coisa que a gente sabe que aumenta a imunidade. Ah, Porém, sobe escada do prédio, tem vários jeitos. o banho frio pode dar resultado depois de uma atividade física, eles falam que mais então seria, assim, aquele cara que sai mesmo, dá aquela corrida, entendeu, faz uma academia ou faz uma atividade em casa, aí tem tanta coisa online hoje em dia, o pessoal pode fazer atividade, né, eu gosto muito de fazer propaganda dos meus amigos. Aqui tem o Hero Bells, que faz o Kettlebells, eu já comprei meus pezinhos, faço em casa, acompanhando ao vivo com o vídeo. Então você faz aquelas atividade, os crossfit aí da vida, que o pessoal gosta muito, e aí, logo em seguida, toma aquele banho fresco, gelado, isso aumenta a imunidade. E outra medida também que eles falam, é aquelas pessoas que têm o costume de fazer a sauna. Então não é aquela coisa de fazer um dia ou outro, né, é que você tenha o costume. Então eles falam, fazer a sauna, principalmente com o intervalo do banho frio no meio da sauna. Então faz a sauna, um banho gelado, volta para a sauna, outro banho gelado. Isso não é a medida ideal, porque eles colocam temperaturas muito mais intensas no laboratório, porém seriam medidas que ajudariam a imunidade, além de ter uma alimentação saudável, dormir bem, né, tomar Uhum. líquidos e não usar nenhuma droga. Não, os suecos estavam completamente certos, então. Os suecos que gostam de fazer sauna, nadar no gelo, nadar Estavam certos. fazer essas Aumenta a coisas. imunidade, Aham. principalmente a imunidade inata aí contra o corona. Nada. Uhum. Ah, uma Que coisa que eu é, acho que é que é a linha de interessante da gente defesa falar. nossa que vai com tudo, né? Não sei se você viu, tem muita gente na internet agora que está tentando capitalizar, virar especialista de corona e de imunidade, e aí vender vitamina e tudo mais. Eu vi muita gente falando de vitamina D, e realmente a vitamina D é uma coisa que às vezes o pessoal, principalmente quando mora aqui fora, que tem menor exposição solar, sofre de uma, né, uma Uhum. insuficiência, às vezes, uma baixa, uma hipovitaminose na questão da vitamina D. Porém, e eu já tive amigas no Brasil que tiveram a baixa de vitamina D. Porém, o mais importante falar para o pessoal, que eu queria deixar claro, é que vitamina D é uma das vitaminas lipossolúveis que não elimina como a vitamina C, porque a vitamina C é uma vitamina segura. Você pode tomar quantos gramas você quiser por dia, o excesso vai Exatamente. sair no xixi. Porém, as vitaminas do complexo lipossolúvel não são vitaminas que você elimina, então o excesso acumula no seu corpo e pode causar dano. Então, o pessoal que está aí: "Ai, vou tomar vitamina D para não ter, né, para melhorar minha imunidade", pode ser nocivo, não é para tomar por conta própria, E né. detalhe, a vitamina D é um hormônio, né? Lembrar bem disso aí. É. Então, Então você pessoal, toma pode cuidado com desregular esse muita coisa. A abuso. galera que curte suplementar aí pode desregular alguma coisa aí que não é regulada. Eu, como patologista, acima de tudo, acreditar muito na fisiologia do corpo, acho que você tem que estar com as sua tabela nutricional bem feita. Então tem que comer para ter imunidade boa. Você tem que comer bem, você tem que comer um prato literalmente colorido, comer desde a da cenoura, abobrinha, alface, arroz, feijão, sei lá, comer de tudo colorido mesmo, que é onde você vai achar mais nutrientes. Se quiser suplementar uma vitamina também, eu não acho errado, mas também não pode suplementar de forma exagerada. Eu acho que tomar, assim, você pensar, igual você falou aí, o pessoal aí no Canadá que toma menos sol, e é verdade. Suplementar um pouco a vitamina D, beleza. Pessoal aqui no Brasil também, tem gente que é muito preocupado com a pele, se entope de protetor solar 200 vezes ao dia, também vai ter Aquelas meninas muito hipovitaminose. branquinha que nunca toma sol, né, que esconde quando Exatamente. pode. Então, acho que suplementar alguma ou outra coisa tá correto, mas não é fazer uma hiper suplementação. Acho que tem que ter tudo assim. Meu ideal, aquelas tabelinhas atrás de qualquer comida lá, acho que tudo tem que estar no valor 100%. A hora que você chega no fim do seu dia, tudo tem que ter chegado no valor de 100%. Vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina K, etc., como proteína, como gorduras, etc. Acho que tem tudo que está bem. Acho que seu corpo, melhor imunidade para o seu corpo é você estar bem consigo mesmo e estar no seu fisiológico.
Ou Com seja, tá, né, certeza, isso é uma coisa importante funcionando. você falar, porque tem muita gente que, principalmente com essa onda, com essa moda de veganismo, vegetarianismo, tem muita gente que vai, que, né, que é levado a fazer, né, virar vegano, vegetariano, e Isso que é falar, perigo, porque às agora vezes. eu tô, né, como diz, eu tô descascando mais alimentos do que desembrulhando. Mas tem que lembrar que começar a ter que comprar vitamina, complexo B, para repor, depois de cronicamente fazer essas dietas, não é uma forma saudável de viver. Então, eu acho que substituir alimento por pílula, né, igual você falou, não é saudável, não tem como, né? E A gente não é então, astronauta ainda para tentar, viver de tentar pílula, gente. não, e é muito interessante, porque até pela questão do debate dentro do veganismo e vegetarianismo, quando eu uso uma das coisas, falar assim, historicamente, nenhuma civilização viveu apenas de grama, né? Vamos falar assim, eu falando grama, mas estou falando de vegetais. Não existe. Aham. A gente tem os esquimós que viveram basicamente só de gordura animal e de proteína animal, porque não tinha onde plantar, né? Não tem como plantar na neve. Comer E, neve. e sobrevive. Civilizações sobreviveram, né, com a keto diet, com a dieta, né, que é mais rica em proteína animal e gordura. Porém, nenhuma civilização sobreviveu na aveia, né? Na alface. Não, não tem como. Então, assim, é uma das coisas que eu acho que Uhum. pesa até por essa questão. Igual a gente falou, hoje em dia, a informação está muito disseminada. Você abre a internet, você consegue achar praticamente tudo que você quiser. Só que tem que ter um bom senso na hora de você julgar o conhecimento, aquelas informações que você está recebendo. Então, você tem que, né, voltar ao mundo real em questão de conhecimento e de ciência, o que é possível. Porque eu gosto, como você mesmo disse, eu uma vez eu já tive curiosa para saber o que era o que o pessoal que acredita na Terra plana acredita. E aí você tem que aprender uma física nova, porque, né, a Eu física, também por já exemplo, tive, eu a fui atrás luz já. né, a luz tem um limite né, a luz acaba, ela só, né, ela não viaja infinitamente, ela tem um limite, por isso que consegue numa Terra plana ter, porque eu tinha várias dúvidas, eu falo assim, gente, mas como é que na Terra plana tem dia e noite em lugares diferentes, né? Aí descobri que o Sol tá ali pairando, mas o Sol não tem, né, não chega, não atinge, a Eu luz do também já Sol não atinge. pesquisei já. E eu ficava assim, cara, mas aí você Eu, tem que aprender tudo de novo, né? Você tem que esquecer a realidade e aprender uma nova física do mundo imaginário. exatamente. Eu fui só tipo, eu falei, deixa eu tentar entender a lógica desses malucos aí. Eu ouvi e falei, nossa senhora, não dá, meu Aí Deus do céu, mas. eu tenho que te chamar para os vídeos de epistemologia, para os grupos de epistemologia, porque você é curioso como eu. Pelo menos honestamente, igual eu, honestamente, eu queria Eu entender fui quais que são os argumentos do pessoal Eu tinha e para certeza como é que que não isso é é, mas eu só. possível no mundo real, né? E aí você descobre que Uhum. tem muito mais dissonância cognitiva, racional ou de realidade do que Eu adorei essa palavra, dissonância cognitiva. Vou falar com a pessoa agora quando não está entendendo, que eu falar, tá dissonante cognitivamente. Mas aquele cara que fala, não, isso mais isso é isso, e quando você faz ele pedir para fazer a conta de novo, não bate. Aí você fala, cara, é só, né, o seu método não tá funcionando, tem que ser uma coisa que funciona toda, né? É um princípio, né? Um fundamento, é um método, ou é o seu achismo? Aí você começa a descobrir que é mais aquela outra coisa. Dissonância cognitiva. Então, Ai, ai. eu acho que a gente falou um pouco de praticamente tudo, né? Para o pessoal que está aí Falamos. com curiosidades ainda, depois dessa longa conversa, né? Uma das coisas que eu queria falar era só a questão da vacina, né, gente? Quando acontecer de vir a vacina, principalmente a população de risco é aquela população que a gente quer vacinar. Então, assim como quando a gripe, quando a gente fala que vamos deixar as vacinas para aquela população de risco, a gente provavelmente vai tentar fazer a mesma coisa. E lembrar que o corona é como a catapora, né, em questão da vacinação, porque antigamente o pessoal falava assim, não, é só você pegar e picar todas as crianças, todo mundo vai ter catapora ao mesmo tempo. Mas a catapora,
na verdade, é negativa de se ter, né? Para quem ainda não sabe disso, porque tem muita gente que não sabe. Por quê? Porque existe o herpes zoster, o cobreiro, que o pessoal chama, que às vezes quando a imunidade está baixa, quando está mais idoso, começa a Cobreiro, né? aparecer. Isso é quem tem isso é quem teve a catapora. Por quê? Porque o vírus adormece nas terminações nervosas. Então, por isso que hoje em dia a gente tem a vacina da catapora e é melhor que a gente vacine os nossos filhos para não futuramente sofrer o herpes zoster do que passar pela doença e ter o vírus adormecido nas terminações nervosas. Então, a mesma coisa com a vacina HPV. Ah, é um vírus que pode ser, mas pode dar câncer. Então, é melhor vacinar do que ter o risco, né? Então, é a mesma coisa. A população de risco do Exatamente. corona, que vai ser, como diz, recebendo a vacina, por quê? Porque para eles têm um risco grande de ter a doença, muito maior do que só passar pela infecção, né? Então, assim, eu acho que isso era um pouco que eu queria fechar a ideia de todas essas coisas de corona, mas por favor, adicione aí qualquer coisa que você quiser ou acrescenta dos seus conhecimentos e tudo mais. Aham. Assim, acho que eu vou falar um pouquinho mais da parte de patologia agora, só para finalizar, uma Aham, coisa que eu lembrei de falar no começo, é totalmente. só para falar assim que às vezes a pessoa morreu com o corona, não de corona propriamente dito. Eu vi alguns relatos de autópsia Legal. é, e assim, aos cortes, na hora que a gente olha no microscópio, a gente vê que tem o dano alveolar difuso, mas que tem muitas vezes também um exudato neutrofílico associado a uma infecção bacteriana secundária, que é o que eu falei lá atrás, que às vezes a pessoa tem uma comorbidade e pega um resfriadinho comum, e esse resfriado vira um jeito de contaminação por bactéria. E no corona acontece isso também. Duas infecções concomitantes. E muitas vezes essa vai ser a chave da lesão muito grave. Pegou o corona, infectou um pouquinho e tudo quanto é secreção do corpo, se sangue, muco, que é o catarro, qualquer secreção do corpo, até dentro da urina, às vezes, dependendo do tipo da urina, se tiver, por exemplo, muita glicose de um diabético, vira meio de cultura. Então, você pega o corona, tem uma eliminação maior de catarro, uma inflamação no pulmão que libera um pouquinho mais de edema, vira o catarro lá no pulmão e vai lá a bactéria às vezes você já até carrega ela, ou uma bactéria que você encontrou na rua, um Staphylococcus aureus, um Streptococcus pneumoniae ou alguma outra bactéria aí, e junta concomitantemente, e que é o que causa, às vezes, as lesões fatais no corona. Então, eu como patologista acredito sim que o corona é um vírus que causa uma síndrome gripal e que a maioria das vezes vai ser leve mesmo o quadro. Acho que os números estão distorcidos, como a gente já comentou. Acho que a hora que começar a testar todo mundo aí, vai ver que a mortalidade dele não é tão alta. Eu acredito que vai ser em torno de menos de 1% de mortalidade, que é uma mortalidade do vírus da gripe mesmo comum que a gente está vendo aí, que a gente sempre tem todo ano, que é a influenza A. Falando de vírus, o H1N1, que foi uma epidemia que deu aí em 2009, circula entre a gente muito ainda, e é mais mortal, aliás, mais perigoso, porque ele ataca principalmente porque ele só consegue causar uma lesão muito forte e em gente mais jovem, não necessariamente em gente mais velha. Então, gente da minha faixa etária, da faixa etária da Fania aí, por Exatamente. volta dos 30, às vezes pode morrer do Muito, muito H1N1. legal você colocar isso, porque realmente em 2009, quando o H1N1 veio à tona, eu estava na faculdade e foi muito assustador, porque é exatamente isso que você falou, diferente do corona que a gente está vendo, né, que tem uma comorbidade, em paciente que tem comorbidade e idade avançada, o H1N1 a gente tinha paciente entrando com um quadro Jovem. gripal simples, indo para o tubo e falecendo, e a gente fazendo fisioterapia respiratória e paciente, né, oscilando demais e Exatamente. falecendo, assim, a gente, ué, mas o que é isso? É uma pneumonia gripal, né? É uma pneumonia viral, né, que a gente Pneumonite. fala. E realmente, Aham. na verdade, o que eu vi que, a princípio, o corona tinha, né? Porque foi isso, até por isso que eles introduziram esse tipo de medicamento, eles colocaram azitromicina, porque é um antibiótico que tem uma ação viral, né? E Antiviral. mucolítico, a azitromicina tem uma ação mucolítica também, é isso que é legal.
Você deixa menos muco lá para virar menos meio de cultura. Isso que é legal da azitromicina. Exatamente. Então, porque foi até que eu falei, que eles viram com o tempo que, né, que não ia melhorar a evolução do paciente, né, a evolução da doença, em questão de recuperação. E não é que o paciente recupera mais rápido, porém ele reduz a transmissão desse paciente, né, o contágio dele para terceiros, no caso. E eu acho bem interessante de falar dessa questão do medicamento, da azitromicina, com a cloroquina, para falar, porque o pessoal fica assim, porque então eu vou melhorar, é só eu tomar que eu vou melhorar. É para lembrar que não vai fazer mudança na melhora do paciente em questão a doença, né? E aí, realmente, manter, mais uma vez, resguardar o medicamento para o paciente que está mais grave, com formas mais graves e que podem passar a transmitir realmente essa forma mais grave para os outros, né? Voltando a falar, não sei, perdi um pouco o que você estava falando. Não, falar de autópsias, enfim, das lesões que dá. Mas só Sim, terminando, acho que não, a comparação do o H1, H1N1, isso, a comparação do H1N1, que é uma coisa interessante, igual você falou, o contágio do corona vai ser muito maior, e o dessa forma mais contágio do pessoas corona é vão ter maior, exatamente. infecção e vão morrer de corona, porém, o risco da doença, do vírus em si, é o que eu estava falando, a gravidade do vírus, o H1N1, ele tem um potencial, né, muito A maior. palavra certa é a virulência do H1N1 é maior do que a do coronavírus, só que o coronavírus ele transmite muito mais fácil. Isso que está assustando o povo pela facilidade de transmissão do corona. O H1N1 não é tão fácil você pegar ele, não, mas você pega, do mesmo jeito que o corona. E tentando traduzir para o pessoal que a virulência seria a gravidade da doença, A né? gravidade seria exatamente, é o nome que eu acho que é usado em infectologia, acho que não é usado em infectologia para classificar o potencial o Dano. poder de ação do vírus, exatamente, o potencial de danos. Então a virulência do H1N1 é maior do que a do coronavírus, isso é com certeza, só que a transmissão do corona é mais fácil. E é Aí bem você legal vai ter também muito falar mais disso. gente com corona. É bem legal também falar disso, porque isso, na verdade, às vezes é uma coisa que eu não volto para falar, porque foi uma notícia que saiu, na verdade, em janeiro, quando eles ainda estavam começando a falar de corona e estudando os inicial e falando como é que transmite. E foi quando o corona pulou, né, em questão de transmissibilidade, ele pulou na curva lá para cima, para perto da polio, pela questão da transmissão fecal-oral, quando eles descobriram Facilidade, que tinha, né, que tinham sinais de vírus em fezes de paciente com a doença. Então, acaba tendo essa transmissão indireta de quando você toca um objeto e aí passa para outra pessoa, né? Então, para o pessoal também saber que essa é uma transmissão que é a que a gente tenta reduzir. Então, eu vi outro dia um vídeo desses de YouTube falando de comunidades, né, favelas, sei lá, que o pessoal estava se organizando. Então, quando às vezes o pessoal se organiza e faz muita troca de objetos, isso também aumenta o risco de contágio, né? Então é bom lembrar, pessoal, principalmente se, eu tô fazendo esse movimento, tem um monte de gente catando, sei lá, cesta básica ou tentando fazer mutirão para juntar dinheiro. Só essa troca, principalmente de dinheiro, uma coisa que. Nossa, dinheiro deve passar muita doença. Principalmente dinheiro, aqui fora o pessoal não aceita. A única forma de pagamento, se você quiser, que está funcionando nos restaurantes, é a rede básica para você buscar e delivery, mas é só no cartãozinho ali, no tap-tap, sem contato, né? Perfeito. É o que eu tenho mais usado mesmo, o cartão aí, o wireless, né? Mas aqui no Brasil eu vejo uma certa resistência com o pessoal no cartão ainda. Acho que muita gente não quer pagar as taxas do cartão, muita gente ainda prefere o dinheiro. Mas todo mundo sabe, né? Aquela cultura que o próprio brasileiro tem. Dinheiro é sujo, todo mundo sabe Dinheiro disso. é Então, sujo. né, Desde essa criança a gente troca, ouviu falar né? isso. Uhum. Mas muito legal. Você quer adicionar mais alguma coisa? Falar aí pro pessoal, né? Alguma outra Acho sobre. que. Acho que, É acho que, uma acho que não. conversa legal, né? Mas A gente conversou bastante. eu fiquei satisfeita da gente ter falado, assim, foi uma conversa. Vocês podem ver que não foi uma entrevista totalmente, porque eu convidei o Gustavo para vir falar por causa da especialidade dele e porque eu imagino que, né, todos os colegas, todo mundo tá. Meu pai tá de quarentena. Tá até o dia 8 de abril, meu pai tá em casa com minha mãe, tendo o mínimo contato, só indo para a roça, e, tendo só contato com funcionário de casa do sítio, tipo, 2 funcionários só. E
E eu acho que o importante é o pessoal manter esse mínimo contato, pelo menos por enquanto, né? E manter saudável, comer, dormir bem, alimentar legal, né? E o que eu queria mesmo era que a gente fizesse essa conversa, mas porque eu imagino como eu tava falando do meu pai, porque ele tá em casa e minha mãe falou que ele tá louco, porque não tá trabalhando, e o tempo que ele tá em casa, ele fica procurando notícia do corona e coisa mais profissional, Nossa, mais isso aí técnica, né? gera uma. Então, É, eu quis ele te faz bem convidar por disso. causa disso, porque eu imagino que todos os profissionais de saúde estão tentando se informar e a gente tem essa troca para fazer e para informar a população, o pessoal não entrar em pânico, porque estresse e pânico faz mal para a imunidade, gente, né? Tá na dúvida, Faz. se informa. Entra em contato aí com o Gustavo, né? O Deixa sua link vai estar propaganda na aí. descrição aí embaixo. Deixa sua propaganda aí, como o pessoal pode te encontrar e, né? Estamos Ah, aí à igual. disposição, pessoal. Todos os médicos no Brasil podem fazer telemedicina. Isso, só relembrando o pessoal do começo do vídeo aí, tem o jeito mais fácil de contatar aí, vai ser através das redes sociais, para a gente poder marcar. Vai estar na descrição aí embaixo que a Fanny vai colocar o link do Instagram do CEPAPA, que é o laboratório que eu trabalho, e meu Instagram particular também, que acho que vai ser. Acho não, é onde o jeito mais fácil de vocês mandarem para mim uma mensagem, falar, eu vi o vídeo lá você discutindo com a Fanny, queria tirar uma dúvida, queria uma consulta, e aí eu passo um meio de comunicação um pouquinho mais formal, que a gente pode estar conversando, tipo assim, fazer uma videochamada mesmo, uma conferência, alguma coisa mais privada e profissional. Então vocês me acham lá nas redes sociais que vão estar ali embaixo e me sigam lá e mandem mensagem. Estou aberto a dúvidas e responder alguns comentários aqui também, alguns comentários rápidos aqui no YouTube também. Isso aí, valeu, muito obrigada. Muito obrigada por aceitar o convite. Pessoal, muito obrigada por assistir esse vídeo super longo e deixem dúvidas, comentários aí pro Dr. Gustavo, tá certo? E dúvidas, se existir ainda alguma dúvida sobre corona ou alguma objeção aí, um debate, tá certo? Estamos abertos, estamos à disposição. Um beijo grande a todos e até o próximo vídeo. Até mais. Abraço, pessoal.